Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você. Com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E no vídeo de hoje, princesa, como toda segunda-feira, que a gente possa se sentir ainda mais forte, ainda mais fortalecida para começar a semana, o tema da mensagem é: você não é cópia de ninguém. Aceite a sua identidade. E não esquece já no início do vídeo de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e achar que é um conteúdo relevante. Clica no sininho para você não perder nenhum vídeo e já compartilha com uma amiga que vai amar ouvir essa mensagem, vai amar ser renovada e entender o quão preciosa ela é. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, em diversos vídeos desse canal, a gente sempre vai buscar mostrar para vocês que nós temos um plano original. Sempre viso falar para vocês que nós somos únicas, que temos uma identidade, temos uma personalidade, temos digitais que não se comparam, que não são iguais a de ninguém. Isso já nos tende a mostrar o quão preciosas somos. A forma que você desenha, a forma que você se apresenta, a forma que você se comunica, a forma que você se maquia ou maqueia o outro, a forma como você chega nos lugares, a forma como você demonstra carinho, a forma como você ama. Tudo isso nos faz ser únicos, tudo isso nos faz entender que aquilo que carregamos é valioso demais para a gente desperdiçar imitando outras pessoas. É como se a gente estivesse falando para nós mesmas: você não é verdadeira, você precisa fazer o que os outros estão fazendo, fazer como os outros estão fazendo, agir como os outros estão agindo, viver como os outros estão vivendo, pensar como todo mundo, andar como todo mundo e não viver genuinamente a sua originalidade, a sua personalidade, que seja mais quietinha, que seja mais comunicativa, que seja mais pensativa, que seja mais ágil. Todas as vezes, princesa, que eu tentei me desvirtuar da minha identidade, eu sentia no íntimo que eu estava fugindo. Eu não me sentia confortável. É como se fosse um personagem que fica na nossa frente, né? E nós não fluímos, nós não ficamos em paz. Porém, princesa, nós não fomos chamadas para viver fora da originalidade, fora do plano de origem. Nós fomos criadas, nós fomos feitas para viver exatamente quem somos. Quero trazer, princesa, uma passagem que atesta isso, em que Deus fala que Ele não precisa de imitadores e de cópias de pessoas. Ele quer nos falar que quando nos permitimos vivermos a nossa real identidade de filhas amadas, é exatamente o que Ele precisa para multiplicar, para fazer, para nos deixar em paz, sem se preocupar com a opinião alheia. Todas as vezes, princesa, que eu me permitia viver algo fora do que eu era, ficava muito pesado o fardo. Então, por exemplo, eu já tenho uma personalidade, como vocês já bem sabem, quietinha. Às vezes eu estou muito altamente produtiva, mas tem vezes que eu estou mais pro dia do estudo, para entender, para estudar, para ler. E se eu for pela lógica, às vezes, de muitas pessoas hoje, dessa alta performance, da alta produtividade, e se eu não respeitar a minha personalidade, a minha identidade, eu acabo ficando exageradamente exausta, não me respeitando em prol de resultados
sem perceber, são mais para a gente provar para os outros do que para nós. Então, todos os dias a gente também precisa refletir o porquê que eu estou fazendo isso. Isso faz parte da minha identidade? Por que eu estou tendo essa atitude? Por que eu estou tendo esses pensamentos? Por que eu estou seguindo pessoas, situações que agridem o meu caráter, que agridem quem eu sou, que agridem a minha genuína identidade, a forma como eu faço? Por que eu estou me baseando e fazendo o que aquela pessoa faz se eu posso fazer do meu jeito? A forma como eu costuro, a forma que eu limpo, a forma que eu me dedico, por que eu preciso olhar o que a outra pessoa está fazendo e fazer igual, sendo que eu fui criada já com uma forma única de fazer? Sempre renovar a nossa mente e analisar, será que o que eu estou fazendo tem a ver com a minha identidade, tem a ver com aquilo que eu fui chamada, tem a ver com o que eu sei fazer, ou eu estou fazendo para agradar o outro, eu estou fazendo para ser aceita? E princesa, existe uma passagem que Deus testifica isso. É muito claro na palavra de Deus o quanto Ele quer filhos originais. O quanto Ele quer filhos genuínos, com a sua identidade. Até porque Ele chamou 12 discípulos. E esses 12 discípulos tinham funções, tinham formas de falar, tinham trejeitos únicos de cada um. E essa é a graça, princesa, essa é a graça que Deus queria passar para a gente. Nós não precisamos mudar ninguém, nós devemos nos aceitar com a personalidade, com a identidade que nós temos, porque ela é preciosa. Ele poderia ter chamado só um, mas Ele quis chamar personalidades diferentes, para que todos formassem uma unidade, com um único objetivo, de serem semelhantes a Jesus. E se nós queremos buscar alguém para ser semelhante, imitarmos, a nossa maior e melhor referência sempre será Jesus. E existe uma passagem, princesa, que está em Deuteronômio, no capítulo 12, e ela é intitulada Contra a Idolatria. E Deus fala assim: quando o Senhor seu Deus eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra, em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas diante de vocês. Qual que é o contexto aqui, princesa? Existia um povo, o povo de Israel, que estava nas mãos de Faraó, estava sendo escravo. Muitos provavelmente nem se davam conta que estavam sendo escravizados, outros já percebiam, outros já se revoltavam. E o Faraó os enchia de trabalho a todo momento, os enchia de distrações para que eles não conseguissem ver a verdade que estava na frente deles, para que eles não conseguissem enxergar o quão escravos eles eram. Então Deus, com toda misericórdia, envia um Salvador, que é Moisés, para livrar, para libertar o seu povo daquela escravidão e os guiar no deserto para uma terra prometida, onde eles teriam descanso, onde eles teriam prosperidade, onde eles teriam abundância, onde eles teriam alegria. Porém, princesa, no caminho muitos se revoltaram, no caminho muitos reclamaram, porque não foi um caminho fácil quando saíram das mãos de Faraó. Eles foram direto para o deserto, porque Deus queria ver o coração deles. Deus queria testá-los para ver se as intenções do coração deles eram genuínas. E Deus sempre fazia questão de dar alertas ao teu povo, porque Ele sabia quem seu povo era, Ele conhecia cada um pelo nome. E aqui foi um alerta para o povo que já estava no deserto, já havia sido livrado das mãos de Faraó. E Ele prometeu que a terra que Ele daria aos seus filhos, que estavam apossadas de outros grupos,
e tirassem esse povo que estava habitando ali desta terra, para que não imitassem a eles. Porque Deus não precisa de que a gente imite aquilo que Ele já fez genuinamente, com todo o carinho, com toda a identidade, com toda a personalidade a nós. Ele fala: vocês não precisam ser escravos de outras pessoas. Vocês não precisam ser escravos de ídolos, vocês não precisam ser escravos do trabalho, vocês não precisam ser escravos de atenção, vocês não precisam ser escravos de aceitação, vocês não precisam ser escravos da reclamação, vocês não precisam ser escravos de vícios. O que eu quero de vocês não é que vocês imitem outras pessoas. Eu quero que vocês só sejam quem eu criei para vocês serem. Porque todas as vezes que vocês querem imitar o outro, vocês fogem da sua identidade. Por isso que há tristeza, por isso que há vazio, por isso que há decepção, por isso que há dúvida, por isso que há crises. Entender a identidade de filha, do poder que há em nós, é a verdadeira liberdade. É isso que Deus queria falar para os seus filhos. Quando eu liberto vocês de Faraó, é aí que vocês estão livres. Quando eu liberto vocês da imitação, da falsa identidade, dos vícios, daquilo que vai contra o seu caráter, a sua índole, é aí que vocês são livres, é aí que vocês estão livres. E Deus continua: não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviram os seus deuses, também nos querem fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoram os seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo que eu lhes ordeno vocês devem observar, não acrescentem e nem diminuam nada. E como a gente pode ver, Deus ainda continua: quando vocês imitam, quando vocês seguem o que eles seguem, quando vocês não fazem aquilo que eu peço, isso me chateia, isso me traz ira, isso traz a ira do Pai. Por que que Jesus foi tão massacrado e odiado pelas pessoas? Porque ele não se importava com o que os outros pensavam, porque ele sabia quem ele era, e isso o incomoda. Ele tinha a identidade dele muito clara. Porque todas as vezes que ele falava, eu sou filho do Deus vivo, eu sou o pão, eu sou a porta para vocês entrarem através de mim, eu sou. E como eu já disse diversas vezes para vocês, a Bíblia fala muito de quem nós somos. E Deus fala com certeza, com firmeza, sem achismo: você é luz e sal nesta terra. Vocês são meus filhos. Vocês são herdeiras. Vocês são honestas. Vocês são justas. Vocês são retas. O problema é que a gente quer se desviar disso. Não existe paz sem viver a nossa real identidade. Não existe paz. Não existe clareza. O fardo fica pesado. O vazio aumenta. Em Marcos, princesa, no capítulo 8, ontem eu estava lendo, e fala sobre a segunda multiplicação de peixes que Jesus fez. E o que eu achei interessante na fala de Jesus é que eles não tinham peixe suficiente, eram cerca de 4.000 pessoas que estavam ao derredor de Jesus, né, querendo ouvir, ver as maravilhas que ele fazia. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: quantos peixes vocês têm aí? E eles respondem: 7. Com isso Deus pega os peixes, abençoa, agradece, e esses peixes vão se multiplicando. Mas o que chamou mais a minha atenção foi a frase que Jesus disse: quantos peixes vocês têm aí? Ou seja, Jesus não estava preocupado com
que ia faltar e não estava preocupado com quanto eles iriam ficar. Ele só perguntou: quantos vocês têm aí? Com aquilo que você tem, com aquilo que vocês têm, já é o suficiente. Com 7 peixes que vocês têm, eu multiplico. Eu multiplico e alimento uma multidão de 4.000 pessoas. O que o Senhor deseja de nós já está dentro de nós. A essência já está dentro de nós. O que você tem aí, princesa, é o suficiente. Aquilo que você faz é suficiente. Claro que nós devemos sempre buscar nos aprimorar, buscar mais conhecimento, nos inspirar em outras pessoas, coerentes àquilo que acreditamos. Claro que devemos ter mentores, líderes para nos direcionar, mas entenda que aqui Deus fala sobre imitação, sobre fazer o que o outro está fazendo, sobre ser o que o outro é. Ele não quer que sejamos assim. Ele quer que entendamos que aquilo que temos, que aquilo que somos, e enraizadas em Jesus, na identidade que Ele nos dá, é o suficiente para Ele realizar os seus sonhos, para Ele te dar paz, para Ele te dar alegria, para Ele te preencher, para Ele te dar completude, para Ele te dar clareza de propósito e chamado, para Ele fazer brilhar ainda mais a sua luz, para Ele te libertar daquilo que te aprisiona e nós sermos verdadeiramente livres. Não se enganem, princesas. Não se permitam enganar só por aquilo que é visto nas redes sociais, só por aquilo que é dito a vocês, só por aquilo que os seus olhos veem, princesa. Converse consigo mesma, reflita, analise as suas atitudes, converse com Deus, peça para Ele te direcionar, que Ele direciona. Antes eu tinha uma necessidade de aprovação, uma necessidade de olhar para o que o outro estava fazendo, sendo que Deus queria de mim era apenas o que eu tinha, o que eu sou, o que eu carregava, a forma que eu fazia, a originalidade que Ele depositou em mim e depositou em você também. Seja você, assim, desse jeitinho, e dia após dia, Deus vai nos moldando, nos lapidando e nos fazendo ter ainda mais confiança, ainda mais alegria, ainda mais certeza de quem somos. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com uma amiga e deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que querem ver por aqui. E lembre-se sempre, princesa, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.